Abre os olhos espirituais da sua igreja. Abre os ouvidos, Pai, espirituais do seu povo. Traz entendimento, traz revelação. Convence, Pai. Convence a cada um do que o Senhor tenha revelado, que o Senhor tenha instruído. Convence, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toma, Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não seja o meu achar, que não seja o meu pensar, que não sejam a minha vontade, mas que seja o teu Santo Espírito no controle, na direção, na revelação, Senhor. Revela aquilo que está em oculto, se for da tua vontade, segundo a tua vontade, Senhor. Abre os olhos, os ouvidos espirituais, repreende todo espírito ladrão que queira roubar ou distorcer a palavra do Senhor, do nosso espírito nessa noite. É o que nós oramos, Pai. Pedimos que o Senhor permaneça no controle e na direção. Eu não sou digna de desatar as sandálias dos teus pés, Pai. Te peço perdão pelos meus pecados e me apresento como um instrumento nas tuas mãos nessa noite. Fala, Senhor, em nome de Jesus comigo e com a sua igreja. Em nome de Jesus, Papai, que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja pode se assentar, por favor. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Abra seu coração para ouvir a palavra do Senhor nessa noite, amém? Porque quando nós vamos para a casa de oração, nós precisamos abrir o nosso coração. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando nós paramos para ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos abrir o nosso coração. Porque há uma diferença, igreja, entre ouvir a palavra de Deus e escutar a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, significa que nós damos atenção a ela. E quando nós escutamos a palavra de Deus, significa que ela entra por um ouvido e sai por outro. Então, todas as vezes que você ouvir, seja na casa de oração, seja o Senhor trazendo oração, a palavra dele na sua boca, ou se não, lendo a palavra dele, você precisa dar ouvidos no que ele tem para te falar, que significa dar atenção a ele. Amém? Jeremias 18. Nós vamos ler alguns versículos. Nós estamos no culto de clamor pela queda das fortalezas malignas que se opõem nos nossos caminhos para que nós não venhamos prosseguir, seguir, avançar e alcançar. E também estamos clamando pela libertação de cativeiro e de escravidão. O Senhor tem mandado muitas palavras para nós, palavras de promessas proféticas do que Ele quer fazer, do que Ele pode fazer, do que Ele vai fazer. Mas nós sabemos que, eu gosto de repetir, igreja, em todos os cultos de clamor, para que a igreja nunca se esqueça, para aqueles que estão também nas redes sociais, entender que quando nós temos uma causa pela qual estamos clamando, estamos numa guerra. Quando você tem uma causa que você busca por ela, que você clama por ela e que você apresenta ela ao Senhor e você começa a clamar a Deus pelaquela situação, significa que você entrou numa guerra. Numa guerra pela vitória, pela solução, pela resposta. Então, todas as vezes que nós vamos para uma guerra, igreja, nós precisamos ir preparados. Sabemos que não é de qualquer forma e não é de qualquer jeito que nós vamos para a guerra. Precisamos nos preparar e precisamos deixar a palavra de Deus nos preparar. E como é que nós deixamos a palavra do Senhor nos preparar? Abrindo o nosso coração
e dando ouvidos a essa palavra. Amém? E o Senhor vai falar um pouquinho conosco lá em Jeremias capítulo 18, versos 1, que tem como título assim: na casa do oleiro. Você já deve ter ouvido essa palavra, mas o Senhor trouxe ela várias vezes essa semana, de domingo até hoje, e hoje de novo, Jeremias 18. Isso significa o quê? Que Deus está querendo formar barro segundo a vontade dele. Significa que ele está querendo tratar vidas segundo a vontade dele. Lá em Jeremias capítulo 18, versos 1, diz assim: esta é a palavra do Senhor que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então o Senhor estava falando com Jeremias. E ele disse para Jeremias: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. O Senhor estava falando para Jeremias: vá à casa do oleiro e lá você vai ouvir a minha mensagem. Em outras palavras, me busque. Busque a ouvir o que eu tenho para te falar. E quando nós desejamos buscar a Deus, temos que estar preparados para ouvir o que Ele deseja nos falar. Isso quer ser um vaso, um barro nas mãos do oleiro. Fala: Senhor, eu quero te ouvir. Vá à casa do oleiro que lá você vai ouvir. Vá me buscar que eu vou falar com você. Vai me buscar, vai buscar a minha presença, vai ter tempo comigo. Escute o que eu tenho para lhe falar. Precisamos estar preparados para ouvir o que o Senhor vai nos falar. Amém? Temos ido à casa do oleiro, igreja? Temos ido à presença do oleiro? É só na presença dele que nós vamos ouvir a voz dele. Vá à casa do oleiro que lá você vai ouvir. Me busque que você vai ouvir. E isso é para todos nós, igreja. É só nós buscarmos que nós vamos ouvir. E a palavra do Senhor diz que aquele que busca vai encontrar. Aquele que bate, a porta vai se abrir. É igual oração. Entenda o que eu vou falar. Oração significa orar e agir. Orar e ação. Quando você vai com fé à casa do oleiro e lá você dispõe para fazer a vontade do Senhor. Então você ora e tem a atitude. E a atitude que nós temos é de obedecer. Não adianta nós orarmos e não tomarmos atitude. Não adianta nós estarmos sempre em oração. Eu escuto pessoas falando: eu estava orando, eu orei, eu estava orando, eu estava orando. Mas e a ação, e a atitude? A palavra do Senhor diz que a fé sem obras ela é morta. O que adianta nós orarmos e não termos atitude? O que adianta nós estar lendo a Bíblia em oração? Eu oro, estou sempre em oração. Mas não perdoa, não libera o perdão, não toma atitude. Não quebranta o coração, não se humilha, não se rende. Para que tanta oração desse jeito, se não toma atitude? Entenda, igreja, que o evangelho é um conjunto, é um combo. É oração, fé, confiança, obediência, prática e atitude. Se a gente ora e não faz o que é certo, para que tanta oração? Temos que orar sim, e muito. A nossa vida tem que ser uma vida de oração, mas também de ação. Não adianta nós estar sempre orando, lendo a Bíblia e não tomar atitude. Não mudar, não deixar Deus tratar, não deixar Deus trabalhar, não deixar Deus moldar. Vamos à casa do oleiro, vamos ouvir o que Ele tem para nos falar e vamos deixar Ele trabalhar nas nossas vidas. Não adianta nós ficar só dizendo eu oro, eu leio a Bíblia,
Mas e a atitude, e a ação, e a mudança, e a transformação, e o perdão, e perdoar as pessoas, e pedir perdão, e dar um bom testemunho, e ser uma pessoa humilde, e ser uma pessoa que se humilha diante do arrogante. É estranho viver dessa forma, viver assim. É estranho, porque isso não é ser um barro, um vaso nas mãos do oleiro. E quando nós não agimos dessa forma, nós nos tornamos escravos e cativos por Satanás, porque tem muita oração e pouca atitude, pouca ação. Ora muito, mas não faz o que é certo, não toma atitude, não é uma pessoa que deixa Deus falar, que ouve, que se arrepende, que recebe a correção, que recebe o ensinamento, que vai lá, que perdoa, que pede perdão, que se humilha, que dá um bom testemunho. Fulano me magoou, ok, mas eu vou dar o que eu tenho, vou dar o perdão, a compaixão, a misericórdia, vou dar outra face para ele bater, e vão montoar brasas de chamas vivas sobre a minha cabeça. E sabe o que isso significa? Que você não vai ser cativo, nem escravo. Você vai sair liberto, porque você não deu o que recebeu. Você deu o que o Senhor te ensinou e te trabalhou e te instruiu para que você tivesse e pudesse dar. É isso que é ser um barro. É isso que é se pôr na casa do oleiro. É isso que é se entregar. Sabe, igreja, nós estamos no fim dos tempos. Querendo eu, você ou não, estamos. São muitas coisas acontecendo no mundo que são sinais cada vez mais claros e nítidos que Jesus está voltando. E nós queremos servir ao Senhor com excelência para quando Ele vir arrebatar a igreja, que vai ser o primeiro evento que vai acontecer, vai ser Jesus vindo arrebatar a sua igreja. Nós queremos subir e não ficar. Amém? Só que não é de qualquer forma que nós vamos subir. Não é de qualquer jeito. Além de sermos escravos e cativos aqui, quando nós não nos colocamos como um vaso, um barro nas mãos do oleiro, quando Jesus vir arrebatar a sua igreja, vai ficar e vai sofrer mais ainda do que se estivesse já a primeira parte, o primeiro sofrimento. Porque quando Jesus subir e levar a sua igreja, aqueles que ficarem vão sofrer mais do que hoje. Hoje é fácil, igreja, a nossa vida? Não é. Mas quando Jesus buscar a sua igreja e tirar o Espírito Santo da terra, eu não quero estar aqui. Porque com o Espírito Santo já é difícil, não é, igreja? Imagine sem ele. Mas para isso, igreja, para nós deixarmos a escravidão, o cativeiro, nós precisamos também fazer a nossa parte. Porque, igreja, às vezes a gente parece que temos mente de criança. Achamos que nós não temos que fazer nada e Jesus tem que fazer tudo. Ele falou que para clamarmos por queda de cativeiro, para clamarmos sobre libertação da escravidão e também pela queda das fortalezas malignas. Mas o que adianta nós clamarmos e não fazermos a nossa parte? É a mesma coisa que adianta nós orarmos e não tomarmos atitude. Nós precisamos entender, igreja, que o Senhor já fez a parte dele e liberou a palavra. É só nós clamarmos que Ele vai nos libertar do cativeiro. Mas você ora, pede para o Senhor te libertar do cativeiro e vai lá e faz o que está fora da palavra. Como que Ele vai te libertar do cativeiro? Como que Ele vai nos libertar da escravidão? Nós oramos, lemos a Bíblia? Lemos, viemos para o culto? Viemos, cultuamos ao Senhor? Cultuamos. Mas depois nós fazemos o quê? O que nós queremos. Da forma que queremos, do jeito que queremos. É a mesma coisa de sair lá fora, pegar o problema com a mão, trazer para a vida. É a mesma coisa que dar os braços para te prenderem e te escravizarem. Nós precisamos entender, igreja, que o Senhor fez a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. Vá à casa do oleiro e ali você vai ouvir a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi ele trabalhando numa roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. É fácil, igreja?
Não, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando na minha vida. Nós somos perfeitos? Não somos. Ele dá uma moldadinha aqui, daí dói, Ele dá outra moldadinha ali, daí dói. Mas segundo a vontade dEle. Entenda que quando Ele está trabalhando, Ele se quebra, é o próprio Senhor que está moldando Ele. E ainda assim é difícil, Mas nós precisamos deixar o Senhor nos moldar. E para nós deixarmos o Senhor nos moldar, nós precisamos aceitar a palavra dEle e pôr ela em ação, tomando atitude. Entende, igreja? Porque se você clama pela queda do cativeiro e pela libertação do cativeiro e a libertação da escravidão, aí você vai lá e guarda uma mágoa no coração, guarda um ódio, guarda uma raiva, xinga, fala palavrão, chuta o pau da barraca. É uma pessoa injusta. É uma pessoa que só sai palavras de peso sobre a sua boca. Só sai palavras amaldiçoando pessoas, amaldiçoando a si mesmo. Igreja, como que o Senhor vai poder trabalhar? Como que Ele vai poder te libertar do cativeiro e te libertar da escravidão se você se escraviza, se você se mantém no cativeiro? Através das suas próprias atitudes, das suas próprias palavras. Ei, igreja, o Evangelho não é mágica. Evangelho é atitude, é fé, é ação, é obediência, é prática. Isso, igreja, depende de nós. Depende de mim, depende de você. Não depende dos meus pais fazerem por mim, não depende dos seus pais fazerem por você, não depende do seu esposo, da sua esposa fazer por você. É eu e você que temos que fazer por nós. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos dar liberdade, Ele quer nos libertar, Ele quer nos abençoar. Mas para Ele estar trazendo essa palavra é porque tem pessoas que não é o diabo que está mantendo ela cativa, que não é o diabo que está mantendo ela escrava. É ela que vai lá, ela que opta, ela que se entrega e deixa o diabo fazer o que ele quer. E aí o Senhor vai fazer o quê? É o livre-arbítrio. Cada um escolhe o que vai viver, como vai viver, que atitude vai tomar e que posicionamento vai ter. E quando você e eu decidimos, o Senhor não intervém. Ele te deixa claro, te ensina e não intervém. E ele estava sendo moldado, moldava daqui, moldava dali, não era perfeito, e daí ele se quebrava. E ele refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Não vive mais você, igreja. Jesus vive em você. Você tem que se deixar ser moldado segundo a vontade dele, para que a palavra dele se cumpra na nossa, na minha e na sua vida. É uma palavra genuína, verdadeira, de mudança, de atitude, de transformação, de libertação de cativeiro, de libertação de escravidão, igreja. Não adianta jejum, não adianta oração, não adianta leitura bíblica, se não tomarmos atitude, se não fazermos o que é certo, se não limparmos o nosso coração, a nossa boca, os nossos pensamentos, não adianta. Não tem oração, não tem pessoa mais ungida que vai mudar a sua história, que vai mudar a sua vida, que vai te libertar dos cativeiros, que vai te libertar da escravidão, se você mesmo não parar de agir da forma que não deve agir. Não adianta. Precisamos agir da forma certa. Precisamos tomar atitude, é difícil, mas se você se posicionar e pedir ao Espírito Santo que te ajude, Ele vai te ajudar. E você vai ser liberto do cativeiro e vai ser liberto da escravidão. Vai, porque vai, é a palavra dele, Ele prometeu. Mas aí você faz o que é errado, eu faço o que é errado, tomamos atitude errada, alimentamos coisas podres no nosso coração, na nossa mente, nas nossas palavras. E o Senhor fica assim, de mãos atadas, não pode agir por você, não pode agir por mim. Pode orar quem for, Ele não vai poder agir, porque vai depender de você. Entenda, igreja, é uma engrenagem. Ninguém abre porta se o Senhor não abrir. Ninguém fecha a porta se o Senhor não fechar. Ninguém pode fazer por você nada se o Senhor não fizer. E para Ele fazer, você tem que dar condições para Ele. Para Ele fazer, você tem que deixar Ele fazer.
Deixa ele fazer e dá condições para ele fazer. Como? Deixa ele te moldar conforme a vontade dele. Seja humilde, faça o que ele peça para você fazer, da forma que ele pediu. Toma a atitude certa, ora, mas tenha atitude, ação correta. Porque senão ele não vai agir. Porque senão ele não pode agir. Por mim, por você, por qualquer um de nós. Isso depende de você, depende de mim, depende de cada um de nós. Quer ser liberto do cativeiro? Quer ser liberto da escravidão? O Senhor tem libertação para nós. Mas comece a analisar se você tem sido um barro nas mãos do oleiro. Se você tem orado, buscado a Deus, mas também tem tido ação, atitude, feito o que Ele tem te ensinado. Porque senão Ele não vai agir, Ele não vai fazer. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. O Senhor disse a Jeremias: comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? O Senhor disse para mim, para você, viu, gente? Será que eu não posso fazer com você a sua vida como o oleiro fez? Fazer do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser? Será que eu não posso? Tem pessoas que não deixam. Tem pessoas que não deixam. Tem pessoas que não é humilde ao ponto de falar assim: eu tomo aqui. Que seja feita a sua vontade, não a minha. Me toma como um barro. Quero ser um vaso conforme a tua vontade. Para a tua glória. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, comunidade de Israel. Como um barro nas mãos do oleiro, precisamos ser. Deixar Deus nos moldar. Deixar Deus nos fazer segundo a vontade dEle. Como um barro, nós precisamos nos entregar. E conforme Ele molda, é difícil, É difícil, porque Ele puxa aqui, Ele aperta ali, Ele fala para você: não faz isso, não é assim mais, perdoa, libera o perdão, olha, não fala mais palavras de peso, não fale mais palavras de maldição, olha a boca, cuidado, olha a injustiça, para de ser injusto, não fofoca, não fala mal das pessoas, aqui, desse jeito, vai doer? Vai! Mas você vai se tornar um vaso de honra nas mãos dEle. E conforme nos tornamos um vaso de honra nas mãos dEle, automaticamente estamos dando poder para Deus, liberdade para Ele agir nas nossas vidas. Derrubando cativeiros e escravidão. Agora, quando nós não deixamos Deus agir da forma que Ele disse: olha, por acaso eu não posso fazer com a vida de vocês assim como fez o oleiro com o barro? Aí é como se o Senhor estivesse andando numa mão e você na outra. Tudo o contrário. O Senhor querendo fazer uma coisa na sua vida e você fazendo outra. E quando você faz outra, você não deixa o Senhor agir da forma que Ele queria na nossa vida. Bem-vindo ao Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. De renúncia, de arrependimento, de mudança, de transformação. Aonde diminui nós e Ele cresce. Aonde você não faz a sua vontade e Ele faz a dele. Aonde você vive sem atitude, sem ação, e Ele não pode fazer nada. Esse é o Evangelho verdadeiro e genuíno. Evangelho onde nós damos condições ao Senhor. Eu já disse várias vezes para a igreja, eu tive um tempo na minha vida que eu fui muito frustrada, porque eu ouvi muitas palavras de bênção. Sabe aquele negócio? Deus mandou te falar e palavras maravilhosas. Eu não tomava posse de nenhuma delas, não alcançava e não vivia. Porque eu fui perguntar para o Espírito Santo: Senhor, mas por que, Pai? O Senhor falou para mim isso, falou aquilo e não aconteceu. E o Espírito Santo foi me revelando através da sua palavra que não é assim que funciona. Ele tem a promessa, nós precisamos fazer a nossa parte, dar condições a Ele para nós alcançarmos a promessa.
Senão nós não alcançamos. E o que é dar condições ao Senhor para alcançarmos a promessa? Deixar Ele nos moldar conforme a vontade dEle, a palavra dEle. É dizer sim para Ele. É obedecer a Ele por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que sangre, por mais que você tenha que engolir o sapo quadrado. Mas quando você engolir esse sapo, você fala assim: glória a Deus por ele, porque coroas e brasas de fogo estão sendo amontoadas sobre a minha cabeça. Esse é o evangelho genuíno e verdadeiro. Agora, quando nós não damos condições ao Senhor e somos um barro, vivemos conforme a nossa vontade, nós estamos impedindo o Senhor de agir, não estamos dando condições dele fazer e não vivemos. E não vivemos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pode morrer de orar, pode pedir oração para a pessoa mais ungida da terra. Pode. A porta não abre ou a porta não fecha, o milagre não acontece, a posse não toma. Você e eu precisamos entender, igreja, você que está aí nas redes sociais, não há mágica. O que você tem ouvido nessas redes sociais, que parece muito fácil, que parece muito simples, é mentira, é ilusão. Não é assim que funciona o evangelho do Senhor. O evangelho é renúncia, é porta estreita, é sermos diferentes, é fazermos o que agrada a Deus, por mais que nos doa a igreja. E isso vai depender de você, vai depender de mim. Não depende de fulano, não depende de ciclano, depende unicamente e exclusivamente de nós. Darmos condições ao Senhor através das nossas atitudes que agradam a Ele, a obediência à sua palavra. Porque senão, igreja, nós vamos ficar dando murro em ponto de faca o resto da vida. O Senhor não disse na sua palavra no domingo sobre o homem da mão mirrada? Que a pessoa não ia viver daquela forma, com aquele problema o resto da vida? Não vai. Mas ele teve que fazer o que, igreja? Ter fé e obedecer. Jesus chamou ele: venha ao meio. O que ele fez? Teve fé e foi. Você tem que ter fé e ir. Ir aonde? Fazer o que agrada a Ele, obedecer a Ele. Sabe, igreja, em outras palavras, de uma forma chocante, nós temos que engolir o nosso eu. Engolir o nosso eu, engolir quem nós somos, para que o Espírito Santo de Deus viva em nós. Engole com vontade, igreja, porque nós somos falhos, somos pecadores, não sabemos de nada, somos limitados, somos cheios de fraqueza. Então nós não estamos perdendo, nós estamos ganhando quando nós engolimos o nosso eu, o nosso achismo, o nosso pensar. Mas entenda uma coisa, nós precisamos dar condições a Deus para Ele derrubar as muralhas, nos libertar de cativeiro e escravidão. Nós precisamos dar, e é você que vai dar. É eu que vou dar na minha vida, você vai dar na sua vida. Como? Põe a sua vida de verdade como um barro nas mãos do oleiro e deixa ele te formar segundo a vontade dele. Vai doer? Vai. Ele vai te pedir coisas difíceis? Vai. Ele vai te dar coisas difíceis para você fazer? Vai. Você vai ter que engolir o seu eu? Vai. Você vai ter que passar por cima dos seus desejos? Vai. Mas a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E o que Ele tem preparado para nós é bem maior do que pensamos ou imaginamos. E isso significa que vai valer a pena. Vai valer a pena. O Senhor disse: se nós não desistirmos, nós vamos trocar a nossa cruz por uma coroa. Vai valer a pena, você vai trocar esses momentos difíceis, esses momentos complicados por uma coroa de glória. Vai valer a pena aqui e quando chegar o grande dia que o Senhor Jesus vir nos buscar. Não vai ser em vão, igreja.
A renúncia não é em vão, o sacrifício não é em vão, a obediência não é em vão, engolir o sapo não é em vão, engolir o seu eu não é em vão, mas não existe evangelho fácil, mel na chupeta, mundo de Bob. Isso é mentira, igreja, não existe. Às vezes você pode ter recebido uma palavra profética, mas você estava cheio de erros, cheio de falhas, e a palavra profética vai se cumprir? Não vai. Enquanto nós não nos consertarmos, enquanto nós não fizermos o que agrada a Deus, nos pondo nas mãos dele e deixar ele nos moldar, não vai se cumprir. Não vai. Porque é a palavra dele. Porque senão ele seria injusto. Como que ele vai entregar uma bênção na vida de alguém se ela está fora da vontade dele? Versículo 7. Nós vamos ler só mais algum para nós terminarmos. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se na nação que eu adverti, olha só, a chave. Olha a chave. Às vezes o Senhor ministra aqui sobre arrependimento, talvez entra no seu ouvido e sai pelo outro. Olha o que acontece com uma pessoa que se arrepende de verdade. Entenda que o arrependimento não são lágrimas, não é choro, não são palavras, é mudança, é atitude. E olha o que o Senhor disse, olha, se eu determinar que alguma nação seja despedaçada e essa nação seja arruinada, mas se essa nação que ele determinou destruição e ser arruinada, olha isso, converter da perversidade, do erro, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Isso se chama o quê? Arrependimento. Se o Senhor, aquela nação pecou, irou a Deus, já estava decretado as consequências, a destruição daquela nação. De repente ela se arrepende, converte-se do seu mau caminho, se humilha, se arrepende, se entrega. O Senhor diz que ele se arrependerá e não trará a destruição. A importância do arrependimento. E você fala, Senhor, eu fiz isso, falei isso, alimentei isso, declarei isso, me perdoa. Senhor, me perdoa porque eu quero que o Senhor me lave, me purifique, me limpe, porque eu não quero sofrer, Pai, as consequências do meu pecado, do meu erro, eu não quero viver dessa forma, não quero, Senhor, trazer ruína para a minha vida, eu quero que o Senhor me perdoe. E peça, declarando o arrependimento e a atitude e desejo de mudança. E a prática na mudança. Que o Senhor perdoa e não traz a ira dele como ele disse que traria. Então, igreja, é necessário para entrar numa guerra, levantar um clamor e o Senhor poder agir e trazer respostas sobre esse clamor, sobre a sua vida, não é de qualquer forma. Tem o jeito certo. Como? Ser uma pessoa humilde, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor e fazer o que agrada a Deus. Aí nós entramos na guerra, damos condições ao Senhor para agir em nosso favor, para que o cativeiro seja liberto, para que da escravidão seja liberto, e para que diante do mundo espiritual você tenha poder, autoridade e credibilidade diante de Satanás. Porque senão, igreja, ele debocha, ele ri, ele pisa em cima e não acontece nada. Amém, igreja? Então, guarde isso, o evangelho de Cristo é esse. É renúncia, é atitude, é ser um vaso, um barro, deixar Deus agir. Vai doer, mas vai ser gratificante, o Senhor vai abençoar. Amém, igreja? É fazer o que agrada a Deus. Orar é uma bênção, tem que orar mesmo. Mas oração sem ação, o Senhor diz que a fé sem obras é morta. Você pode orar, mas se você não tiver fé, não tiver a fé em práticas, ela é morta. Amém, igreja? Então faça a sua parte, dê condições ao Senhor. Ele trouxe essa palavra para abrir os nossos olhos, que
Ele tem uma palavra prometida de libertar-nos do cativeiro e da escravidão. E Ele quer e Ele vai fazer. Mas precisamos estar de acordo com a palavra dEle. Ele não vai vir contra a própria palavra. Nós precisamos estar de acordo com a palavra dEle. Deixe ser um vaso, deixe ser um barro nas mãos do oleiro e Ele te moldar conforme a vontade dEle. Amém, igreja? Obedeça, por mais difícil que seja. Você está numa guerra por alguma área da sua vida. Dê condições a Ele para te libertar e te dar a vitória sobre essa guerra. Amém, igreja? É Ele que vai te dar vitória através do seu clamor e através das suas práticas, de quem você é, que tipo de evangelho você vive e que tipo de cristão nós somos. É isso que vai dar condições a Ele para nos dar a vitória e derrubar o cativeiro e a escravidão das nossas vidas. Amém, igreja? Não adianta nós orarmos e clamarmos, pedirmos a libertação dos cativeiros da escravidão. Se quando nós saímos daqui, nós não estamos de acordo com a palavra dele. Ele não pode fazer nada. É só sofrimento. Ele não vai poder fazer nada, ninguém vai poder fazer nada. Então observe as suas atitudes. Amém, igreja? Observe as suas atitudes. Esteja vigilante todos os dias, vigiando a sua vida. Suas atitudes, suas palavras, quem você é, o que você faz. Porque é estando de acordo com a palavra dele que ele pode agir na sua vida e fazer um milagre, derrubando o cativeiro e a escravidão, te dando vitória. Amém? É um conjunto, igreja. Você faz a sua parte e ele faz a dele. Vocês andando junto. Se nós não fizermos a nossa parte, ele não vai poder fazer a dele. Amém? Então guarde essa palavra que o Espírito Santo te trouxe hoje. Estamos numa guerra e precisamos dar condições ao Senhor para nos dar vitória sobre essa guerra. E o Senhor nos traz a palavra da verdade, nos instruindo aonde está o nosso erro e o que é que nós devemos fazer para consertar e dar condições a Ele de dar o milagre nas nossas mãos. Eu sei que o Senhor fala com cada um de uma forma. E o Senhor já está mostrando, revelando o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer. E nós vamos fazer e o nome do Senhor vai ser glorificado e vamos tomar posse do nosso milagre. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu convido a igreja a se colocar de joelhos, aqueles que puderem. Primeiramente, nós vamos pedir perdão ao Senhor. Porque para Ele trazer uma palavra desse tipo é porque, de alguma forma, estamos invalidando os nossos clamores. Estamos clamando ao vento. Clamamos, a nossa oração sobe, o nosso clamor sobe, mas depois as nossas atitudes impedem a resposta, o milagre, o agir de Deus nas nossas vidas. E para isso nós precisamos nos arrepender, confessar, ser humilde, pedir perdão a Ele e nos entregar como um barro nas mãos dEle e fazer o que Ele quer que você faça, para que Ele possa te libertar e te dar vitória sobre o cativeiro e a escravidão. É assim, igreja, não tem outro caminho. É dessa forma, porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Papai, diante de Ti, diante do Teu altar nessa noite, eu venho apresentar a minha vida com a vida da Sua igreja, o Teu povo que está nos acompanhando pelas redes sociais neste culto, Pai, de uma palavra poderosíssima, reveladora, revelando a pessoas nessa noite o porquê coisas não acontecem. Porque respostas não vêm, porque milagres não acontecem. Porque o Senhor disse através da sua palavra que estamos invalidando, estamos clamando e com as nossas atitudes estamos invalidando, impedindo o Senhor de agir, derrubando as fortalezas, libertando da escravidão e do cativeiro, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, antes de mais nada, Pai, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Queremos pedir perdão ao Senhor porque nós temos orado, nós temos lido a palavra, nós temos buscado, mas na hora de tomar atitude,
na hora de agir, na hora de ter ação, Pai, em concordância com a Tua palavra, fazendo o que lhe agrada, não estamos fazendo. Estamos deixando a desejar, Senhor. Estamos fazendo o que nos agrada. Estamos fazendo o que é da nossa vontade. Não estamos, Pai, renunciando. Não estamos sacrificando. Não estamos obedecendo. Não estamos andando conforme os Teus ensinamentos, Senhor. Por isso, Pai, temos entendimento, sabemos, Pai, o que lhe agrada, o que não lhe agrada, temos conhecimento da Sua palavra, e ainda assim, Senhor, estamos fazendo as coisas do nosso jeito, da nossa forma, Senhor, e é uma forma que não tem agradado a Ti. Por isso, Pai, não temos tomado posse da libertação, não temos tomado posse das quedas, por isso estamos estagnados, estamos paralisados, porque realmente, Pai, podemos até estar na casa do oleiro, mas não estamos nos entregando como um barro nas mãos dele, não estamos deixando ele fazer o que ele tem que fazer, não estamos deixando o Senhor nos moldar conforme a Sua vontade, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, viemos pedir perdão ao Senhor, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa todas as vezes, Senhor, que eu agi conforme a minha vontade, que eu tomei as atitudes conforme o meu querer, que eu fiz o que quis, Pai, o que eu achei que devia fazer, Senhor. Nem consultei, nem procurei saber se lhe agrada, se não agrada, ou se fiz sabendo que era errado mesmo, Senhor, na desobediência, Pai. Eu venho lhe pedir perdão, Pai. Eu venho lhe pedir perdão. O Senhor disse que se o seu povo se arrepender, o Senhor também se arrependerá em trazer a destruição sobre aquele povo, Senhor. O arrependimento genuíno, Pai, com decisão de mudança, Senhor, é o que vai trazer, Pai, o perdão para nossas vidas, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós nos pedimos perdão, nos arrependemos, Pai, e nos colocamos diante do Senhor como um barro nas Tuas mãos, Pai. Não queremos viver mais conforme a nossa vontade, queremos ter ação, atitude segundo a Tua palavra, Senhor, porque queremos tomar posse das libertações, Pai, do cativeiro, da escravidão, a queda das fortalezas malignas, Senhor, e nós mesmos estando agindo contra nós mesmos, Pai, impedindo o Senhor de agir. E sabemos, Pai, que se nós não mudarmos as nossas atitudes, que se nós não deixarmos e fazermos o que agrada a Deus nas nossas vidas, por mais que doa, por mais que seja difícil, nós vamos viver na escravidão, iremos viver no cativeiro, Senhor, porque somente a obediência, somente o arrependimento, somente a prática da Tua palavra é que nos tira, Pai, é que dá condições ao Senhor a nos ter vitória sobre o cativeiro, sobre a escravidão. Por isso precisamos nos arrepender, perdoar, precisamos pedir perdão, precisamos perdoar, precisamos ser justos, precisamos fazer o que lhe agrada, precisamos vigiar a nossa boca, parar de dizer palavras de maldição, parar, Senhor, parar de falar, Senhor, o que traz peso e maldições sobre as nossas vidas, Senhor. Precisamos mudar, Senhor, mudar, assim como o Senhor mudou da água para o vinho, Senhor, assim como o Senhor transformou a água em vinho, nós precisamos ser transformados, Pai, nós precisamos, Senhor, e por isso nessa noite, Pai, nós pedimos perdão a Ti, Senhor. Pedimos perdão porque nós temos a consciência que estamos numa guerra, num clamor, num projeto de libertação, de mudança, e precisamos agir conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade, para que o Senhor possa nos entregar os milagres nas nossas mãos, Senhor. Por isso, Senhor, nessa noite, nós pedimos perdão ao Senhor, Pai, e vamos mudar as nossas atitudes, Senhor. A partir de hoje, nós fazemos um compromisso contigo, nós fazemos um compromisso, Pai, de viver conforme a Tua vontade, de deixar o Senhor nos moldar conforme a Tua vontade, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que não seja fácil, por mais que nós temos que engolir o orgulho, engolir o próprio eu, as próprias vontades, por mais que seja renúncia, sacrifício, é esse caminho que nós devemos agir, é dessa forma que nós devemos viver
viver, para que as coroas, para que as brasas venham ser amontoadas sobre a nossa cabeça, para que o Senhor possa responder os nossos clamores, para que o Senhor possa entregar os milagres nas nossas vidas, Pai. Porque o Senhor trouxe essa palavra a nós, porque o Senhor quer entregar, porque o Senhor quer libertar, porque o Senhor quer derrubar as fortalezas, mas algo estava impedindo, Senhor, e o Senhor vem mostrando a nós o que é que estava impedindo. O Senhor tem mostrado a cada um, Senhor, que está presente na sua igreja, a cada um que está nos acompanhando nas redes sociais, o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser mudado. Não tem nenhuma criança aqui, Senhor, não tem nenhuma criança aqui, Senhor. Todos nós estamos entendendo a palavra e todos nós sabemos o que devemos fazer e onde é que estamos errando, Senhor. Todos nós, Pai, e nós não somos perfeitos, Pai, nós somos falhos, somos pecadores e não vamos culpar ninguém, não vamos atribuir o pecado, não vamos culpar ninguém, Senhor. É nós que precisamos ser a diferença, é nós que precisamos fazer a diferença, é nós que precisamos estar cheios do Espírito Santo, é nós que precisamos dar a outra face, é nós que precisamos liberar o perdão, somos nós. E assim, Senhor, assim daremos condições ao Senhor, Pai, de mover o sobrenatural, de mover o impossível nas nossas vidas, de entregar os milagres, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós queremos viver e queremos possuir tudo isso, Senhor. Por isso, nessa noite, Pai, nós declaramos que vamos vigiar as nossas atitudes e vamos colocar as nossas vidas como um barro nas tuas mãos e vamos fazer a tua vontade e não a nossa, Pai. E assim vamos viver de glória em glória e vitória em vitória, e o teu nome será glorificado. Nós vamos contar os milagres que o Senhor fará nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, eu tomo posse, Senhor. Peço perdão, me posiciono, Pai, que assim seja a sua igreja. Vamos fazer diferente, vamos viver diferente e dar condições ao Senhor para que a tua palavra venha se cumprir nas nossas vidas, Pai. Te amamos, chamamos, chamamos, Senhor. Perdoa o seu povo, perdoa a sua igreja, perdoa-nos, Pai, aqueles que estão nas redes sociais, o teu povo que aqui está, Senhor, que está com vergonha está até com vergonha, Senhor, das suas atitudes, mas está pedindo perdão, Senhor. Nos perdoa, nos lava, nos purifica, nos santifica, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, para que possamos estar nessa guerra, clamando ao Senhor e com credibilidade no mundo espiritual, e levando a nossa cruz para trocá-la por uma coroa. Em o nome de Jesus, Papai, é que nós oramos nessa noite. Oramos a Ti pelas nossas vidas, clamamos o Teu perdão, entregamos as nossas vidas ao Senhor, Pai, e já Te agradecemos. No nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus. Quinta-feira que vem nós vamos clamar, amém? Clamar. Hoje, depois dessa palavra que o Senhor nos trouxe para ver um concerto, eu achei meio... Precisamos nos arrepender e tomar a atitude certa para depois clamar. Amém, igreja? E o Senhor trouxe essa palavra e Ele fala ao meu espírito, e então precisamos nos consertar, fazer o que agrada a Deus, para que haja veracidade no nosso clamor, na nossa oração, e haja resposta, e a palavra dele venha se cumprir na nossa vida. Então vamos vigiar as nossas atitudes, vamos vigiar quem somos, o que falamos, vigiar tudo, e vamos nos esforçar, igreja, nos empenhar, para que quando você dobrar os seus joelhos, para que quando você dobrar e clamar, a tua oração, o teu clamor suba como um foguete para o céu e já venha com resposta automática, lançando por terra toda a escravidão e todo o cativeiro, porque é assim que tem que ser. Amém, igreja? E vai ser, só depende de mim e de você. Amém? Não somos perfeitos? Não. Mas aonde sabemos que estamos errando e desagradando a Deus, cabe a nós a nos arrepender, pedir perdão e fazer o que é certo da forma certa. Quer ser liberto? Quer viver a libertação do cativeiro e da escravidão? Então, precisamos fazer o que a palavra nos ensina. Orar e ação. Não é sair agindo conforme a tua vontade, não. É ação na palavra de Deus. Fazendo o que agrada e vivendo de acordo com a palavra de Deus.
Amém? E você viu que o arrependimento é uma chave de perdão. O Senhor perdoou, disse que perdoaria a nação se ela se convertesse e se arrependesse. Então, quando você errar, que não somos perfeitos, automaticamente você precisa sentir o arrependimento e pedir perdão ao Senhor. Amém, igreja? E vigia, porque o Senhor sabe quando você sente de verdade o arrependimento. Amém? Porque às vezes a gente pode falar assim, eu faço isso e aquilo, é só pedir perdão que resolve. O Senhor conhece eu e você por dentro, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quando eu e você estamos sentindo arrependimento genuíno e verdadeiro. Se for só palavras, igreja, não vai ser perdoado. Agora, se for um arrependimento genuíno, verdadeiro, Ele sabe, Ele esquadrinha, Ele conhece e Ele traz o perdão. Amém, igreja? Glória a Deus. Todos em paz? Amém. Vamos agradecer ao Senhor e a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te amamos, te amamos, te amamos e te agradecemos, Pai, por este culto. Te agradecemos pela sua igreja, por todos aqueles que estão aqui e que ouviu essa palavra da verdade para trazer libertação ao seu povo. Te amamos, obrigada, Senhor, por aqueles que estão nas redes sociais, por cada vida que se alimentou de uma palavra genuína nessa noite. Te agradecemos, Pai. Entrego, Senhor, essa palavra ao Senhor, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo esteja convencendo a cada um, dando entendimento, dando revelação, trazendo, Senhor, a conversão em nome de Jesus Cristo. Que não fique nas minhas palavras, mas que Teu Espírito Santo os convença e os revele, Senhor. Repreende todo espírito ladrão, repreende todo espírito distorcedor que queira roubar ou queira distorcer a palavra do Senhor nessa noite, Pai. Toma o seu povo, toma a sua igreja, leva cada um debaixo das tuas asas, protege, guarda, livra, envia anjos na frente para limpar os caminhos do seu povo, anjos ao redor para dar livramento. Entregamos este restante de semana nas tuas mãos, que venha sobre nós o teu reino e que seja feita nas nossas vidas somente